Nós estamos mais uma vez reunidos para o terceiro episódio da série Vivendo um Curso de Amor. Hoje nós vamos abordar o prelúdio. Uma coisa que fica clara no prelúdio e que eu senti muito forte em mim é que há uma tendência, e eu digo é uma tendência, isso não vai acontecer com todos, mas acontece com vários de nós, estudantes do curso em Milagres, de uma certa forma, ficarmos, como se diz, parados no meio do caminho. Essa tendência decorre do fato de que, no momento inicial, estamos completamente fascinados com o mundo da forma. Nós achamos que nós somos o corpo. Então, partindo desse ponto inicial, de uma identidade totalmente egóica, o primeiro passo é voltar-se para dentro, desiludir-se das ilusões, obviamente, proporcionadas pela mente separada, pela mente egóica. Então, nós adentramos, é um caminho de volta para dentro, onde começamos a nos dar conta do ilusório que é a forma de ver, a percepção subjetiva do eu separado. Mas a gente não pode parar nessa. Caso contrário, acontecem situações ou estados psicológicos não determinados pelo curso em milagres. Ele não quer que a gente simplesmente se dê conta de que a forma física, ou o mundo, ou o universo, tal como visto e percebido pelo ser separado, é ilusório, mas que nós não paremos nessa compreensão. O que acontece? Eu vou contar uma história para vocês, a minha vivência desse capítulo. Houve uma certa ocasião na minha vida em que eu tinha essas noções, né, de que isso é tudo ilusão, de que a gente perde muito tempo com coisas bobas da vida, né? Eu achava, por exemplo, que gastar muito tempo com alimentação ou com coisas assim, sabe? Meio que perder tempo, a gente tem que investir o tempo em meditação, em espiritualidade. E eu ainda era bem jovem, com 20 e poucos anos, eu nunca me esqueço de algo que depois me marcou muito, e por isso eu quero compartilhar. Eu já compartilhei isso num encontro nacional. Foi um belo domingo em que me aconteceu algo inusitado. Eu havia planejado que eu iria acordar naquela manhã de domingo e passar a manhã inteira, né, e à tarde meditando, estudando livros espirituais, né, me dedicar a Deus, eu queria me dedicar ao Espírito. E me acontece, né, que um tio meu me aparece em casa naquela manhã ensolarada de domingo com cerveja e com frango para fazer churrasco. Ah, mas eu falei, olha, você está vendo, esse universo está conspirando contra mim. Eu estou querendo despertar, eu quero é o milagre, eu quero é Deus, eu quero ficar aqui comendo churrasco, bebendo cerveja, que coisa mais perda de tempo, as coisas ilusórias da vida, né? E o que eu fiz? Eu me tranquei dentro do quarto, eu cumprimentei eles, e eu falei, eu vou fazer uma meditação, eu acho que não vou participar do churrasco. Fechei a porta e fiquei 4 horas trancada dentro de um quarto lendo livro espiritual e meditando e aquela coisa. E o mais desagradável é que de vez em quando eu ouvi uma risada, né? Porque o pessoal estava todo lá se divertindo, né? Todo mundo alegre, curtindo aquele relacionamento e me dava uma raiva, sabe? De ouvir o pessoal fazendo barulho, atrapalhando minha meditação. Eles estão rindo, estão ali perdendo tempo com essas bobagens do mundo. E olha que bom, não foi uma coisa muito legal que eu fiz. Mais tarde, e ainda demorou alguns 2, 3 anos para isso acontecer, aí eu acabei saindo do Brasil na época, fui morar no Nepal, depois morei na Índia, e aí o Espírito Santo começou a trazer à minha memória vários acontecimentos da minha vida, um dos quais era essa famosa manhã de domingo. Mas ele me fez ver, o Espírito Santo me fez me dar conta de que isso não é amor. E como o ser que nós somos é amor, e amor e compaixão andam juntos, isso de se trancar no quarto, de fazer isso que eu fiz,
mostrava, na verdade, uma frieza muito grande, até um egoísmo, né, e uma falta de consideração, né, para alguém que, com toda a sua boa vontade e dentro da sua compreensão de mundo, fez o melhor que ele podia fazer, né, de trazer o que ele achava, né, que seria legal para todos. E eu falo sinceramente, eu chorei muito com isso, várias vezes, em várias das minhas memórias, quando eu lembrava daquilo que eu fiz nessa manhã de domingo, eu chorava bastante, eu pedia perdão e eu falava, não, isso não foi legal, isso não é o ser que eu sou. Porque uma coisa é você se dar conta de que a matéria é ilusória, que frango, cerveja, assim, eles são ilusórios em si mesmos. Mas quando eles se tornam veículos de expressão de amor, tudo se torna sagrado. É como se tudo fosse consagrado, né? Tudo vira hóstia, tudo vira comunhão. Até um prato servido com carinho numa mesa se torna uma celebração de amor. Tudo se torna amor a partir do momento em que eu não me relaciono com aquilo a partir desse ser separado, mas relacionando a partir do ser de amor do Cristo, que nós todos somos, tudo passa a ser potenciais veículos de expressão do amor. Até mesmo o frango, a cerveja, o churrasco, o que for. Nada mais importa. Minha compreensão agora é essa. O mundo ele é completamente neutro. A matéria é neutra, ou seja, ela não tem um significado em si. Ela não é nem isso nem aquilo, nem ilusória nem real. Ela não é nada. Mas ela vai ser aquilo que eu trouxer do estado de ser em que eu me encontro para ela. Ela vai ser sim ilusória, se eu me relacionar com ele a partir desse ser ilusório que outrora eu era, mas relacionando-me com a matéria tal como ela é, a partir do ser unido a Deus, tudo é consagrado, tudo se torna sagrado. Há certas pessoas que, como eu disse, eu mesmo era uma delas, às vezes fica estancado nesse momento, né, de entrar para dentro, de buscar o Espírito, de encontrar o Espírito Santo, e não se dá conta de que esse processo ainda não terminou. Na verdade, agora é hora da gente voltar, como se diz, voltar para fora, trazendo esse ser de luz, esse ser de amor, essa presença de ser, o ser Cristo que somos, para a matéria. E aí tudo muda. O mundo deixa de ser ilusório, ele se torna o próprio paraíso. Aliás, tem uma frase lá no manual de professores do curso em Milagres que diz claramente: o céu é aqui, não há outro lugar. O céu é agora, não há outro tempo. Ou seja, isso de pensar que o céu é um estado não físico, isso de achar que o céu eu só vou experimentar o dia que eu deixar a forma para trás, é uma conclusão equivocada, é uma falácia. Ela parte de uma premissa falsa e te leva a chegar a uma conclusão equivocada. E diante disso, nós às vezes escutamos relatos de pessoas que estiveram há muito tempo no curso em Milagres e que estão tão desilusionadas com a vida ao ponto de contemplarem suicídio ou a ponto de se tornarem completamente frias e indiferentes aos seus relacionamentos. Porque o relacionamento especial, até ele se torna sagrado. É a mesma coisa que eu disse do churrasco da cerveja. O relacionamento especial, sim, existe. Inicialmente estamos em relacionamentos especiais, mas a partir do momento em que eu volto para dentro, eu encontro o ser, deixo o ego de lado e começo a dar expressão ao ser de amor que eu sou, o relacionamento que outrora era especial passa a ser sagrado. Tudo se torna sagrado. Tudo se torna veículos de expressão potencial de amor. É como se fosse a lagarta, que ao se tornar uma crisálida, a lagarta, você sabe, né? A lagarta é o materialismo. A lagarta é viver na matéria, para a matéria, ela
consome tudo, né? Ela come folha o tempo inteiro. Ela multiplica o seu peso em 4 ou 5 vezes. Ou seja, é uma devoradora. É tipo matéria. Aí chega uma hora que ela para. E essa parada é necessária. E o Curso de Milagres nos levou a isso. Aí ela vira uma crisálida. Mas ela não fica parada como crisálida. Chega uma hora que a crisálida tem que voltar para a forma. Ela volta para o mundo, entre aspas. Mas agora como borboleta. Agora ela tem asas. Ela traz tanto essa beleza, essa leveza de ser que a gente tanto admira nas borboletas, além de cooperarem muito com a humanidade. Esse é o chamado do prelúdio, ao qual eu respondi, e hoje eu posso dizer sinceramente que eu vivo no céu, eu vivo no paraíso. Eu amo tudo e a todos, não tenho mais conflitos com nada da matéria. E se meu tio chegasse hoje com a cerveja e o frango, maravilha! Eu ponho o meu amor ali e consagro a isso como se fosse uma hóstia, uma comunhão sagrada. Então é isso aí. Nós vamos agora convidar a todos, né, que possam compartilhar. Eu vou começar aqui com a Bud, né? Boa noite a todos e muito feliz em encontrar de novo. Estamos aqui no Gramado, o Cerro Gaúcho, encantado da natureza ao redor. E para mim, o que esse prelúdio inspirou quando Jesus falou: todo mundo precisa de milagre. Uma experiência quando a gente vem do Brasil, um dia tem essa notícia de nosso avô cancelou, não pode voltar. Então, durante um ano, mais ou menos, estamos no Espírito Santo, em Vitória. E essa época a gente pensou, a notícia tem muito perdas, muitas coisas. E a gente continuando o curso de amor, e nossos grupos online encontrando, e tem, ao mesmo tempo, muita notícia de perda de vidas. A gente lembra um dia, um carro de ambulância carrega pessoas e muita emergência e aquele barulho piscando e gente ouvindo. Nós podemos enviar as nossas bênçãos a todos, né? Todos precisam de Mas milagres, é todos precisam de oração. isso. Quando a primeira vez eu escutado esse barulho, tem um sentimento de medo. Então, eu sinto este. E depois, e nós também pode estender nosso amor onde precisa. Então, a gente pensa, nós dois juntos, vamos orar, né? Vamos compartilhar, orar para paz, para quem dirigindo, orar para pessoa dentro, família, orar para todo mundo. Gente quarentena dentro de casa, então se estende quem somos e naturalmente experimentou essa paz interior e isso, Tá falando da sirene das ambulâncias, né? Que sim. em vez de invocar medo em nós, passou a nos convidar para orarmos para todos. E aí já não sentimos mais medo quando ouvíamos essas sirenes, né? Sim, então, perfeito. É isso aí, muito obrigado, Bud. Então aí, olha, tá livre para quem quiser compartilhar. Eu vou chamando os coordenadores aí, né? Mas quem quiser compartilhar, como o senhor Jorge fez da vez passada e foi maravilhoso, sintam-se à vontade. É só peço que levantam a mão do Zoom, né? Não talvez a mão física, porque vai ser difícil de ver a todos, né? Mas levantem a mão aí virtual do Zoom que a gente te chama. Então, ô, Júlio, eu gostaria de compartilhar conosco. Sim. Então, pessoal, a palavra prelúdio, ela é antes do jogo. Preludes, lúdico, vem de lúdico. Antes de começar a peça, a brincadeira, é o prelúdio, né?
Então, eu entendo essa narrativa toda de um curso de amor como uma grande jogada ou uma estratégia que Jesus implementa para nos elevar acima desse campo de batalha, para nos tirar dessa concretude que é a chamada vida, a realidade, como a gente dá a ela. A gente dá muita importância, leva ela muito a sério. A gente fica muito preso no ser lagarta. Claro que importa essa fase, mas importa agora, como a música You Raise Me Up. Você me levanta, né, dizendo assim, você me ergue, você me sustenta acima do, do trivial, acima do. Essa palavra mundano não é muito boa, que agora não se aplica, mas acima do simples viver o lado humano. Então, no prelúdio, é enfatizado muito a expressão ser crístico. E ele tem uma hora que ele fala uma coisa assim muito interessante. Ele diz assim: esse livro que está para ser apresentado aqui, ele não foi escrito para o ego, porque o ego não consegue aprendê-lo. Também não foi escrito para o espírito, porque o espírito não precisa dele. Não tem a menor necessidade. Para quem ele foi escrito, então? Aí ele deixa um suspense e diz assim: para o Cristo em ti. Como assim? Separar o Cristo do ego é até mais ou menos fácil, mas separar o Cristo do espírito, como é que é isso? Não é a mesma coisa? Não é. E aí, para mim, pessoalmente, fica muito claro que a palavra Cristo significa o encarnado, o Verbo que se fez carne. Só existe Cristo na forma, não existe Cristo no espírito. Espírito é espírito. Então, Cristo é o Espírito encarnado, é Deus encarnado. E cada um de nós é convidado a isso. Para isso, Jesus veio. Para nos elevar, para a gente viver essa aparente dupla identidade, que é o humano e o divino, e fundi-la. Fundir o humano e o divino. Trazer, como o Rodrigo fala, o céu para a terra e não esperar que ele venha um dia. E isso impacta a vida da gente. Isso não é apenas uma teoria. Isso faz com que a gente comece a relacionar com as pessoas, a enxergar o mundo. Inclusive, ele diz que nós não somos convidados a consertar o mundo, a melhorar o mundo, nem a melhorar o ego, né? Melhorar a lagarta, se a gente pudesse fazer essa comparação. Nós somos convidados a transformá-la, a mudar de mundo, a mudar o olhar do mundo. Como que isso vem no dia a dia? Eu entendo, então, que não há nada mais importante do que experimentar o amor e praticá-lo no dia. Mesmo que ele não seja bem entendido, mesmo que haja algumas confusões na comunicação humana, mas nada, não há, como o Rodrigo mesmo falou, não há estudo, não há prática religiosa, não há reunião. Algumas pessoas, inclusive, me mandam mensagem antes da reunião, que às vezes ela participa, dizendo: Ô, Júlio, desculpe, me pedindo desculpa, né? Desculpe, porque eu não vou poder ir na reunião. Chegou aqui um parente meu e eu senti que ele tinha necessidade de conversar mais. Mas, assim, minha filha. E isso aqui é um curso de amor. Se você deixar o parente aí, pedir licença para ele assim, espera ali que eu vou para uma reunião, depois a gente conversa, ainda o curso de amor não foi compreendido. Porque o curso de amor existe para você conversar com esse parente. É para isso que ele existe. O curso de amor existe não é para ser lido, ele existe para ser expressado, para ser vivenciado. Tanto é que Jesus é muito claro quando ele fala no curso de milagres, ele ajudou muito a gente a estabelecer uma identidade, pelo menos separar o que é ego, o que é o ser. O curso de amor agora ele vem para fincar essa identidade, para poder consolidar essa identidade e agora expressá-la. E aí que ele vai nos ajudar.
Já que o curso de amor é para o Cristo em nós, então nós vamos aprender como ser divinos no humano, como expressar a divindade no humano. E isso basicamente é amar. Por isso que é um curso de amor, né? E aí a gente pode dizer de várias formas assim como que essa expressão pode acontecer. Cada um vai ter as suas experiências para contar. E essa que é a troca legal que a gente está convidando as pessoas a fazerem nas reuniões, fazermos uns com os outros, é contar como é que a gente está conseguindo trazer o céu para a terra. Como é que a gente está conseguindo expressar o divino no humano? E não ficar apenas ali, no humano demais, né? É como diz o Nietzsche, humano demasiado humano. Isso até pode parecer assim estranho, mas espera aí, mas se você for só humano já tá bom. Não. Para um curso de amor, não. Assim é meu entendimento. Porque só o humano a gente estaria assim muito preso na concretude, na realidade da matéria, do corpo, da mente dividida. E isso é o que o ego quer, né? E aí a gente vai ficar, como no prelúdio diz, aí você vai querer tentar melhorar o mundo, vai querer tentar se tornar uma pessoa melhor. Mas ele fala assim, é apenas tentar colorir um pouco o inferno. Não resolve, ele continua o inferno do mesmo jeito, porque ainda é visto de uma perspectiva de separação. Não, é realmente mudar de lagarta para borboleta. E aí, gente, acontecem os milagres. Por quê? Porque enquanto a gente está preso no humano, a gente tenta fazer as coisas pelo nosso próprio jeito. A gente ainda quer tentar resolver as coisas humanamente falando. Ora, a gente consegue algumas coisas, mas é um sacrifício, né? Então ele nos convida, por isso que o Pujamor fala, oh, gente, é mais simples, é mais fácil. É só permitir que o divino estabeleça essa unidade com o humano. Aí você vai perceber o que é o viver com para mais prazer, com mais fluidez, os milagres acontecendo com mais frequência. Quando eu falo milagres, são essas correções, são essas transformações do problema para a solução, da doença para a saúde, da feiura para a beleza, do caos para a ordem. Todas essas restaurações começam a acontecer com mais facilidade e principalmente nas mãos de quem sabe fazer. Então, eu concretamente diante de situações em que o meu humano ele tromba, eu sou convidado a fazer a seguinte experiência, e é assim que eu faço. Eu me elevo, eu me, you raise me up, eu me elevo, ou seja, eu percebo assim que isso que está acontecendo é um jogo, isso que está acontecendo é uma experiência, eu sou convidado a agir de uma forma transformadora, amorosa, e não ficar preso na mágoa, preso se fosse diferente seria melhor. Não, eu não tento resolver aquilo. Inclusive, até falamos isso na nossa reunião anterior, discutindo, fazendo a chamada, o DR, né? Até a Virgínia falou sobre isso, discutindo a relação. Não, eleva. Olha aquilo de uma maneira, vamos dizer assim, deixe Deus agir. Tem até uma expressão num salmo na Bíblia que diz assim: deixe Deus ser Deus. Então, realmente, para que a gente possa fazer essa união do divino no humano, nós temos que sair de cena, principalmente nesse lado nosso egóico. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque acelera as transformações. Porque os milagres têm mais porta aberta para acontecer. Porque nós não sabemos fazer milagres. O nosso humano, não. Tá, tá bom. Ótimo, excelente, Júlio. Muito boas pontuações. Vamos ver a Ana Maria. Olá, boa noite a todos. Então, eu gosto muito do prelúdio porque ele começa dizendo: Este é um curso em milagres. E aí eu começo a sonhar que, meu Deus, é um curso de amor e ainda estamos no curso em milagres. E ele ainda diz:
O currículo é obrigatório e o momento de fazer é agora. Não há nada para esperar. E eu sempre gostei do curso em Milagres para praticar. E quando eu dizia, o milagre é uma mudança de percepção em que não existe ordem de dificuldades, não existe obstáculo. Então, isso para mim é como se me mostrasse assim, meu Deus, Jesus está me dando tanto poder que eu quero justamente viver isso. E eu, então, eu fui ao shopping aqui em Salvador, se chama Salvador Shopping. Ele estava inaugurando e pedi para utilizar uma sala da Livraria Saraiva para colocar às quartas-feiras o curso em Milagres. E fizemos isso durante 4 anos. Recebíamos as pessoas que estavam no shopping e muita gente dizia: Ana, como é que você quer ensinar espiritualidade no shopping? Você acha que as pessoas que estão no shopping vão querer saber alguma coisa sobre espiritualidade? Mas aquilo era uma festa para mim, celebrar numa sala própria, toda fechada de vidro, organizada, e receber as pessoas. E chegávamos a ter até 40 pessoas presencialmente, que uns achavam interessante, convidavam amigos e levavam. Mas o que que acontecia? Quando nós líamos o curso Milagres, ninguém entendia nada. E aí nós resolvemos projetar na parede a leitura, a página do livro. Nós temos direito a um projetor da própria livraria. Projetávamos, e aí cada um podia ver o que estava sendo lido na parede. Quando terminava o curso Milagres, as pessoas saíam desconcertadas. Elas ficavam realmente num estado de se dar conta como viver essa dicotomia, essa dualidade de espírito e corpo. E isso nós não sabíamos explicar, porque não tem como se separar, que na verdade não há separação, não é? E nós então começamos a perceber que nós tínhamos que fazer alguma coisa para que as pessoas não saíssem assim. E as qualidades, tem uma qualidade no curso Milagres, que é a gentileza. E eu comecei a perceber, gente, eu tenho que me relacionar com essas pessoas de outra maneira, porque não é o ensino, não é o estudo, é realmente elas compreenderem o que é um milagre. E aí se via o desejo, a vontade de entrar nesse milagre. E hoje, quando eu vejo justamente se dizer de que todos precisam de milagres, todos, e nesse momento nós precisamos orar, mas saber que pedimos por todos. Então, aí está hoje um olhar para que o relacionamento ele seja com toda a humanidade, com todos os meus irmãos. E aí a festa aumenta, porque cada coisa que eu consigo compreender, me relacionar e viver, aí sim vai valer. E o que eu sinto que, por exemplo, o relacionamento que é com essa criança de Deus, que é com esse lugar que antes eu achava que era muito abstrato e que eu não conseguia confiar. Diante do que Jesus fala sobre o Cristo, e eu compreendendo de que essa é a segunda vinda de Cristo, porque era isso que eu esperei a vida inteira. E como pode ser a segunda vinda de Cristo? Porque nós vamos nos reconhecer face a face, porque nós vamos nos relacionar sendo guiados pelo reino do coração. E aí já não é um coração, é um reino em que o amor pode reinar. E essa condição de estar em relacionamento
com tudo, com todos, sabendo que todos têm um coração para que possa receber essa nova identidade, é o melhor de tudo, porque todos esses anos que eu passei com o curso em Milagres, eu vi que era uma crise, e uma crise de identidade não é algo agradável, é algo que a gente sente que realmente dá a gente um aperto no coração, e a gente não sabe como sair disso, e a gente pensa que tem que entrar no campo de batalha, e por mais que a gente queira sair do campo de batalha, vira e mexe, a gente está sendo convidado para ele. E aí vem essa coisa de estar sobrecarregado, de estar cansado, de estar passando por momentos de sofrimento. E agora tudo isso nós precisamos deixar para trás. E no prelúdio tem esse momento em que ele diz que nós podemos sair da porta giratória. E essa porta giratória nos mostra que a gente está sempre passeando em todo esse conhecimento, ouvindo a voz de Jesus, compreendendo que há uma ponte em que o Espírito Santo foi um mediador, mas agora a ponte está estabelecida. É uma ponte para o mundo real que a gente pode estar vivendo nesse mundo real, que é como o Rodrigo Budi, Júlio e todos nós que vamos poder falar, vamos falar do coração. E falar do coração é viver o que é real, é viver o que a gente sente. E nossos sentimentos não são abstratos, não são emoções que nos assustam, é apenas esse ser que tudo abraça. E nesse abraço, tudo pode ser incluído. Podemos ouvir todas as vozes e assim termos uma experiência indizível, única, mas universal de ser amor. Obrigado a todos por fazerem parte desse mundo maravilhoso, divino, em que eu estou celebrando por viver com todos, sabendo que todos vamos estar vivendo em harmonia e esse é o corpo de Cristo. Obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos, Ana Maria. Muito bela a sua partilha do coração. E vamos chamar o Gustavo. Oi, gente. Boa noite a todos. É, eu estou me deliciando aqui com tudo que foi dito até agora. E a impressão que eu tive é que o prelúdio todo foi falado 3 vezes para a gente, ao longo da explanação do, do Rodrigo e da Budi, do Júlio e da Ana Maria, né? Ah, e o conteúdo do prelúdio, ele é tão extenso, ele é tão rico, né? Fica até difícil, sim, escolher algo para poder falar dele em pouco tempo, né? Ah, o que eu sinto de falar sobre o que o Prelúdio traz neste momento, em primeiro lugar, é uma conexão do curso de amor com um curso em milagres, né? Ah, eu, eu entendo, eu vejo, sinto também, eu sou estudante de um curso em milagres também, né? E ah, a conexão que eu vejo que existe entre um curso de amor e um curso em milagres, ela é uma questão de ênfase, né?
Enquanto que um curso em milagres ele põe uma ênfase muito grande em mostrar como que funciona o sistema de pensamento do ser separado, né? Como que o ser separado vem à tona, como que ele opera em nós, né? Praticamente existe uma psicologia por trás de como esse sistema funciona em nós e em um curso em milagres, Jesus ele é como se fosse um psicólogo explicando para a gente como funcionam os nossos mecanismos, né? Mentais, nosso mecanismo de ser, os mecanismos de defesa, que a mente, que o ser separado tem, e ele começa a nos mostrar como funciona e ele vai desmontando, né, para que a gente possa ir se libertando desses condicionamentos da separação, né? Então, a ênfase de um curso em milagres, para mim, ela está nesse ponto. Apesar de que ele também diz respeito, ele fala alguma coisa sobre o que vai além, né? Que é o que ele chama lá de mundo real, né? Por quê? Porque à medida que a gente vai perdoando, à medida que a gente vai entendendo o perdão que o curso em milagres propõe, que ele explica, né? E a gente vai praticando esse perdão, a gente vai liberando a nossa mente, vai liberando o nosso ser e o nosso mundo do sistema de pensamento do ser separado, ou seja, vai acontecendo uma purificação em tudo isso. Então, o nosso ser e a nossa vida e o mundo, ele deixa de estar tão vinculado assim ao à ideia da separação e ele vai tendo uma abertura maior para ser vinculado a uma outra ideia, a uma outra possibilidade, que é a ideia da unidade, né? E à medida que vai acontecendo essa desvinculação da separação e a vinculação à unidade, o curso em Milagres diz que nós vamos adentrando o mundo real, né? A expressão que ele usa lá. E o mundo real é o quê? Nada mais é do que este mesmo mundo nosso que nós nos vemos aqui, só que um mundo que reflete a luz da unidade. E aí, nesse ponto, é que eu faço a conexão de um curso em milagres com um curso de amor, porque quando vem um curso de amor, ele vai basicamente tratar com a gente daquilo que no curso em milagres está sendo dito como o mundo real. Então, um curso de amor, ele nos desperta e ele nos aprofunda para vivermos cada vez mais dentro desse mundo real, que é o mundo visto pelos olhos da consciência de Cristo ou visto pelos olhos do Espírito Santo, né? E eu acho importante fazer essa menção e essa vinculação entre os dois cursos. E aí, né, tendo dito isto, uh, eu também, ao longo de algum tempo, durante a minha caminhada espiritual, né, porque eu antes de conhecer um curso de amor e um curso em milagres, eu tive a chance de estudar outros ensinamentos metafísicos, né? E a gente sabe que o ensinamento de um curso em milagres ele é puramente metafísico. Ele traz toda uma metafísica ali que explica o mundo e explica o que existe por detrás do mundo, explica o nosso ser e vai explicando coisas que estão da além da matéria, né? Além do mundo físico, né? Metafísica é aquilo que existe ou está para além da física, além da fisicalidade, né? Então, ah, no início, quando eu estudava outros ensinamentos metafísicos, eu também me deparei com essas dificuldades ah, não é dificuldade, mas com essas ideias, porque eles trazem bastante essa ideia de que o mundo é uma ilusão, de que o mundo não existe, né? De que existe algo a mais e ele nos estimula a buscar esse algo a mais, né? Enfim, ao longo da minha caminhada, eu também cheguei num ponto em que eu comecei a sentir que a vida ela estava perdendo a graça,
Era uma vida que era um entendimento que estava entrando em mim, fazendo com que eu me sentisse mais pessimista, sabe, tornando a mente mais sombria e isso refletia na visão, porque afinal de contas eu vinha estando em contato com essas ideias de que o mundo é uma ilusão, de que nada vale a pena, né? Eu passei por isso também, né? Também na época de um curso em milagres, né? Ah, só que eu tive a sorte de ter amigos que eles me apresentavam outras visões em outras conversas, e eu sempre conversei muito com muita gente, assim, né? Fiz amigos de vários lugares, né? Amigos de um curso em milagres, amigos de que estudam metafísica, amigos que estudam ensinamentos da Índia, e eu ia dialogando assim, e eu acho que ah, eles me deram um amparo para não me deixar cair numa visão muito pessimista e muito sombria, porque eu sinto que eu cheguei num ponto naquela época em que se eu tivesse ido mais um pouquinho, eu tinha me entregado a essas ideias de que o mundo é um lugar que não vale a pena viver. Para que isso aqui existe se a gente está aqui só para sofrer, se, né? Enfim, todas essas ideias que já foram bem explanadas aí pelo Rodrigo, né? Então, quando vem um curso de amor, ele faz muito sentido para mim porque é, ele conserta um monte de brecha, um monte de buracos que ficaram para trás, eu sinto, né? E o curso de amor, ele faz isso trazendo também a sua própria metafísica, né? Ele usa a metafísica para se remeter à metafísica de um curso em milagres e ele traz ali toda a luz para não deixar um estudante de um curso em milagres que porventura venha a interpretar o mundo como sendo algo muito sombrio, como sendo um feito do ego, né? Interpretar de uma maneira que não faça mal para ele, né? Para a mente, para o ser da pessoa, né? Ah, e um último ponto aqui que eu considerei também importante no prelúdio é a questão de que um curso de amor, quando vem falar para a gente sobre o que ele se propõe a fazer conosco, né? E ele faz isso logo no prelúdio, justamente para nos preparar para aquilo tudo que está por vir, né? Ele traz ideias para a gente como se ele estivesse preparando a gente e apontando a gente para a direção certa, para que, à medida que a gente vá em frente, a gente não, não chegue em um lugar errado. Por exemplo, se tem vamos pegar aqui a imagem de um avião que está saindo lá do Rio de Janeiro e ele deseja ir para Portugal, né? Aí, lá do Rio de Janeiro, você tem que saber exatamente a direção certinha que aponta para Portugal para o avião seguir numa linha reta e chegar naquele destino. Porque se ele começa virado 1 grau ou 2 graus, um pouquinho só para um lado ou para o outro, o destino que o avião vai parar é num lugar muito diferente de onde ele iria parar, né? Em- Então, Jesus, ah, Jesus aqui no prelúdio ele nos traz esses parâmetros, né? Dizendo o que ele quer para nós, o que ele intenta para que a gente, ao fazer o curso, a gente siga na direção certa. E quais são esses parâmetros? Basicamente, ele diz um pouco sobre a natureza da consciência crística, que a consciência crística não é uma consciência que deseja consertar o mundo, como ah, como a gente vê aqui, né? Um mundo onde tem muito sofrimento, muitas guerras, muitos conflitos, muitas doenças e tantas outras ideias que expressam a separação.
E ele chega até a fazer uma comparação, uma comparação com outras figuras históricas que fizeram muito pelo mundo, como, por exemplo, a gente pode citar Madre Teresa de Calcutá e outras pessoas que foram tão benevolentes e tão dedicadas à obra de caridade espiritual, né, que viveram suas vidas para poderem fazer o bem para as pessoas, fazer o bem para o mundo, na esperança de ah, tentar resolver os conflitos e os sofrimentos do mundo, né? E aí Jesus fala assim que ao longo da história existiram muitas pessoas que fizeram obras heróicas e até mesmo milagrosas, mas nenhuma delas conseguiu colocar fim a este mundo de sofrimento. E ele diz: o que que é melhor? Você continuar tentando fazer isso por si mesmo ou você se unir ao Cristo e deixar que ele faça isso por nós, né? Porque lá ele diz que o Cristo não vai tentar consertar o mundo, ele vai fazer com que nós adentremos um novo mundo, né? E nesse novo mundo é como se todos já tivessem sido ajudados, é como se todos já tivessem saído do sofrimento, porque nós saímos do sofrimento, né? E isso remete às primeiras palavras do prelúdio, quando ele diz assim, que o primeiro passo para, para a prontidão para os milagres é pedir para que todos sejam incluídos naquilo que nós estamos fazendo aqui. Então, o que que isso significa? Significa que quando a consciência crística em nós desperta, todos despertam juntos, junto, juntos conosco. Não sobra ninguém fora da consciência crística para que a gente queira ir lá e salvar alguém, resolver o problema de alguém, o sofrimento de alguém, né? Porque isso seria apenas estar lidando com os sofrimentos do inferno, gerenciando e administrando os sofrimentos do inferno, ao invés de trocar o inferno pelo céu, que é o que ele sugere, né? Mas isso que eu estou falando, isso não inviabiliza, é, obviamente, o valor de, a, a, das nossas ações de querer fazer o bem para uma pessoa, né? Para a nossa família, para os nossos conhecidos, aqueles que estiverem ao nosso alcance, serem ajudados de alguma forma, com uma palavra, com dinheiro, com uma ação, né? Com qualquer forma que seja, isso tem o seu valor e isso é, inclusive, desejável enquanto nós estamos na experiência. Mas eu sinto, eu percebo que o que Jesus traz para a gente aqui no prelúdio é um foco numa verticalidade que a gente ah, que a gente precisa ter sempre em mente essa verticalidade conosco, né? De que a consciência crística é isso, ela não pretende mudar o mundo. Quando ela desperta, todos despertam juntos, né? Essa é a verticalidade. Nunca perder esse foco e, ao mesmo tempo, na horizontalidade, à medida que a gente for vivendo, à medida que a gente for tendo as nossas experiências e os nossos encontros com o nosso próximo, fazendo aquilo que estiver ao nosso alcance fazer no nosso momento presente, né? E assim eu sinto que a gente prestando atenção nesses dois pontos, a gente consegue conciliar o vertical com o horizontal, né? O aspecto divino, o aspecto metafísico, o aspecto o mundo da consciência crística, que é sem forma, com este mundo da forma, até chegar ao ponto de os dois serem completamente integrados, né? E esse processo vai acontecendo com a gente, quando a gente for fazendo a leitura e se abrindo ao que Jesus deseja para nós aqui, né? É isso. Aí eu encerro aqui. Obrigado. Ótimo, Gustavo, sempre muito lúcido e profundo. Você tem um desaparecimento do universo da lagarta para o florescimento do universo da borboleta, né? Bom, vamos ver o Rossini. Ok.
o meu objetivo sempre, quando nós nos reunimos, é me compartilhar com vocês. Eu encarnei o curso e, quando eu estou diante das pessoas, o meu anseio é de que eu me compartilhe com os meus irmãos e minhas irmãs. E, na realidade, o prelúdio é o Cristo nos revelando a nossa verdadeira identidade, revelando para nós que nós somos o Cristo. E todo o curso ele versa sobre isso, tanto que o primeiro dia da montanha é aceita-me, né? Uma beleza ímpar. E através dessa aceitação é que a transformação ocorre e é a partir daí que nós nos divinizamos. Mas eu quero compartilhar com vocês uma situação que aconteceu comigo esses dias. Eu, eu fui operado de câncer de próstata tem 5 anos. E eu tenho feito controle e tudo tem se dado bem, não tem tido problema nenhum. E há uns 15 dias atrás eu me deparei urinando sangue. Eu levei um baita de um susto, porque, obviamente, todas aquelas lembranças vêm à tona. E primeiro pensamento que vem é: o câncer voltou e aí eu tô roubado, como se diz hoje. E, obviamente, fui fazer exames e tal, e constatou-se que eu tinha era cálculo no rim. E disseram para mim que o cálculo ia ser eliminado. E aí eu esperei 3, 4 dias. Quando fui fazer o exame, mostrou que o cálculo não estava sendo eliminado nada e que meu rim estava sendo detonado e que eu tinha que fazer uma cirurgia de urgência. E me levaram para o bloco cirúrgico e me operaram e a coisa foi assim num crescente. Eu fiquei internado 2 dias no hospital, vim para casa sentindo um monte de dores e com sonda, intestino parou de funcionar. Eu sei que estava uma maravilha. E eu sei que eu estava completamente entregue à doença. Eu e a doença era uma coisa só. E no segundo dia que eu estava em casa, eu deitei no sofá e, esperando a hora do almoço, deitei, fechei os olhos, não pedi nada, simplesmente estava deitado. Senti a presença de 2 seres do meu lado. E esses seres, juntamente com o outro, eu senti um tranco no meu corpo. E, a partir daquele momento, eu levantei assustado, E a partir daquele momento eu senti que eu não estava doente mais. E, a partir daquilo, parei de sentir dor. A urina que eu estava urinando sangue toda hora, a urina clareou demais. Meu intestino estava preso. Eu fui para o banheiro 4 vezes. Ou seja, deu uma reviravolta em tudo isso. Mas por que eu estou dizendo isso então? O que aconteceu? Eu senti que, quando me levaram para o hospital, me deram a notícia e me levaram para a sala de cirurgia, me operaram e tal, eu me senti totalmente ausente de mim mesmo. Eu não me reconheci como sendo eu mesmo. Eu me chacoalharam, por assim dizer, né? E aí, depois desse ocorrido, que na realidade isso para mim é um milagre, eu fui me lembrar de novo de mim. Opa, peraí. E o Cristo que está em mim? Eu estava num joguete aqui, tá? E o Cristo que está em mim, onde que ele está? E eu comecei a fazer de novo a voltar para dentro de mim mesmo. E mesmo ainda, nessa volta, ainda me senti, eu até falei isso para o Júlio outro dia, triste, deprimido, angustiado. Então, de maneiras que agora que eu estou retornando, sabe, aquilo que eu sou.
Isso me trouxe algumas conclusões. Primeiro, eu achava que eu nunca fosse ficar distante de mim mais. Eu achava, agora eu estou bombando. Estou aqui, o Cristo está em mim, eu não tá, nada vai me acontecer, pode acontecer, mas eu vou tirar de letra. Primeira coisa, soberba, orgulho, e isso já me trouxe essa primeira lição. Nada disso. Tu és como todos os outros, todos. Você é humano como todos os outros. Plausível de sofrer, sim, e você é plausível de ser feliz e ter momentos de tristeza, ter momentos de dor, e assim sucessivamente. Então, primeira lição. Segundo, é um engano, e é isso que eu quero passar essa mensagem para vocês. Vocês olharem para nós, falar assim: ah, esses coordenadores aí, eles já estão tanto tempo mexendo com isso, nós estamos tão distantes disso, eles devem estar bombando, eles devem estar lá no Nirvana, e nós aqui, papapá. Lê do engano. Nós somos as mesmas pessoas, as mesmas situações, os mesmos fatos, as mesmas virtudes, tudo. Nós somos iguais. Eu quero passar isso para vocês com muita clareza, tá? E o que está acontecendo agora? Depois que eu, junto com isso, eu comecei a criar um monte de coisas. Nossa senhora, eu estou agora com isso, agora eu estou dor de cabeça, eu acho que eu estou com aneurisma, agora eu estou. E comecei a fazer exame e tudo. Eu falei, peraí, olha como que a gente cria as doenças, caramba. Olha o que que a nossa mente faz conosco, tá? Olha como que cria. A gente cria doenças, isso é verdade, isso é real. Assim como agora, nessa volta que eu estou fazendo, eu estou constatando que eu posso fazer a opção por não doença, eu posso fazer a opção por ser eu mesmo, eu posso fazer a opção por ser um co-criador. Co-criador de quê? De amor. Eu estou começando a ver a vida de novo, no abraço, tá? Estou vendo a beleza das flores de novo, a beleza das árvores, a beleza do sol, da flor desabrochando, a beleza das pessoas. O amor voltou. Não que ele tivesse separado de mim, mas é porque eu deixei de percebê-lo, tá bom? Então, eu gostaria, eu quis compartilhar isso com vocês, porque, na realidade, o Cristo nos convida a isso, sabe? Aceita-me e compartilhe o amor que está em você com seus irmãos, porque isso é que todos vocês são, todos nós somos isso. Isso que aconteceu comigo, não estou desejando nada disso para vocês, mas eu estou falando que nos momentos de tristeza, nos momentos de sofrimento, nos momentos de desespero, lembrem-se de quem vocês são. E vocês são amor, vocês são Cristo. Amém. Tudo bem, Agostinho, Vacine. Nós sentimos o Agostinho, seu amor aqui. O Sérgio Agostinho, quer compartilhar? eu estou querendo falar, esse momento que esses três voltaram para dentro de você, né? Essas presenças era você que você tinha esquecido, são partes suas que você tinha esquecido e elas voltaram, assim como se tivesse entrado outra vez no seu corpo, né? E você, quando entrou no medo, você perdeu quem você era. Nesse momento você recuperou. Eu achei muito legal esse relato aí. E lá no P29 eu abri o livro e ele fala disso tudo que você falou, está lá no P29 no Prelúdio 29 falando das doenças e tudo. É impressionante
A consonância, você não quis explicar nada, mas você falou a partir do que está lá no prelúdio, né? E eu acho muito legal compartilhar questões pessoais em vez de ficar tentando entender como é que está escrito naquele número e tudo, explicar. Isso já, para mim, já era. Era o tempo do curso de Milagres que a gente explicava texto. Agora é isso mesmo que você falou, da gente compartilhar a nossa experiência. Eu achei magnífico, me tocou o coração. Nossa, foi muito bom eu ter aberto finalmente aqui, porque eu acabei de atender, né? E aí eu estou aqui e de repente você trouxe esse relato aí. Nossa, eu também, eu lucro com isso, porque de vez em quando eu também entro no medo. Eu também entro no medo, porque tenho uma consulta marcada aí, e eu sei como é que é, a gente fica esperando os resultados para ver o que que é que vai ter, essas coisas, né? Então me serviu também de eu lembrar quem que eu sou. Gostei muito a sua partilha, ela me serviu. Amém. Muito bom te ver aqui, Sérgio. Gratidão por compartilhar conosco. Alguém mais quer compartilhar? Rodrigo, eu quero lembrar sobre uma parte do prelúdio que fala muito de família. Então, se alguém quiser comentar esse assunto, é maravilhoso. Sim, Ana. Vamos ouvir a Fátima, então. A gente, como você começou a reunião, né, falando da Mary, né, Peron, e aí a gente vê, né, o sofrimento dela também, né? Então, mesmo ela, né, tendo sendo essa canalizadora de Cristo, ela também não é poupada, porque ela está nessa experiência humana, né? Então, há pouco tempo, um mês atrás, perdeu o irmão que já estava doente, que ela já vivia vendo sofrimento, né? Já perdeu um filho, né? Bebê, né? E agora perdeu um outro filho, não sei se ela tem mais filho, mas independente disso, né? Então a gente fica pensando, né? É, o sofrimento, independente da gente estar nessa experiência mais conectada com Cristo, mais espiritualizada, enfim, como nome queira se dar, né? A gente está muito pé no chão mesmo, né? Nós somos humanos, estamos aqui passando por todas essas experiências, por todas essas vivências. Essa questão de doença, eu tenho um problema muito sério com minha filha, quase que eu perdi ela por várias vezes. E essa semana também eu fiquei muito angustiada, porque ela foi no neurologista e ele falou que ela está com mais alguns problemas, né? E isso dá uma insegurança muito grande. Por mais que a gente é, fique nessa conscientização, a gente acredita cada vez mais, né? Cada vez mais a gente está conectado, né, com esses diálogos de Cristo, mas nós estamos aqui nessa experiência, mano, né? Então a gente vai balançar mesmo, sabe? Vai doer mesmo, é difícil até de falar e sem se emocionar, né? Mas eu acho que tem que ser assim mesmo, sabe? Eu acho que a consciência crística, que essa espiritualidade, ela não vai nos amortecer, ela não vai servir para nos anestesiar e não sofrermos, né? Eu acho que a gente não precisa sofrer, mas a gente vai passar por sofrimentos em vários momentos. Agora, a gente vai ter dor e a gente pode, com essa experiência que Cristo está nos dando, a gente dizer: eu não preciso de sofrimento. Eu posso temer que eu perder minha filha, eu posso temer, né? Posso ter medo de ficar doente, qualquer coisa do tipo, né? Mas eu não preciso ficar alimentando esse medo, alimentando esse temor e optar pelo sofrimento, né? Eu acho que esse é o grande ganho que a gente pode ter nesse momento aí, como essa experiência que a Rocine falou, né? Ainda mais ele como médico, né? Sabe de todas, muito mais até, né? Abrangente, né? Todas as dificuldades, mas é a gente confiar. Eu acho que
Eu acho que é a confiança que vai nos tirando mesmo desse terreno, que nos traz para a dor, que nos traz para o sofrimento. Júlio, quer comentar sobre a Fátima? Queria uma, o que nos impede de passar, porque a experiência humana está aí para ser vivida, né? Agora, o que nos impede, nós podemos atolar na experiência humana ou passar por ela, né? E o que nos impede de atolar nela e ficar ali, como diz no prelúdio, numa porta giratória, indo e voltando para o mesmo lugar, é o Cristo em nós. É esse You Raise Me Up, né? Que você pega nessa consciência que te eleva acima do campo de batalha, para que você possa ter uma visão maior e não tão concentrada, como se desse uma realidade muito grande aquilo. Aí a gente pode ter outros olhos. E esse nosso outro olhar faz com que a gente possa impactar a realidade e convidar milagres, porque é a nossa observação que tem poder também sobre o que acontece, sobre essa chamada realidade. Então, passar pela experiência humana ou atolar na experiência humana, se bem que ninguém fica atolado, né? Uma hora sai. O que nós queremos o curso de amor, ele vem para nos dizer assim, oh, atola menos, para de atolar menos, a coisa é mais simples, é mais fácil. Não é evitar a experiência, não é deixar de sentir as coisas, não é abafar os seus sentimentos, não, mas integrá-los, abraçá-los e principalmente abraçar junto com o Cristo em ti, esse Cristo que está dentro de você, porque aí ele resolve, ele faz a redenção, ele faz a metamorfose, porque nós não sabemos fazer isso. Eu acho que o sofrimento acontece quando a gente passa pela experiência humana e tenta a gente mesmo resolvê-la, e tenta a gente mesmo dar meios, procurar sentido ou não naquilo ali. Aí é um peixe na rede. Quanto mais ele mexe, mais ele se embola, mais ele se agarra, né? Lembrar sempre, foi o que o Rossini experimentou, né? Quando ele deixou o medo tomar um pouco conta dele, ele mesmo meio que desata, ele mesmo desconecta. Mas a gente que já experimenta conexão, a gente não consegue. Isso que a gente já experimentou, gente, não é perdido. Isso fica como uma espécie assim de crédito na nossa vida também, porque uma hora que a gente, Jesus até fala assim, reivindica de novo. Você tem caminhada, você já experimentou o que é essa conexão. Então, quando a gente perde essa conexão, e a gente, inclusive, ela dói até mais um pouco, porque a gente já sabe o que é estar conectado. Ficar desconectado é muito doloroso, mas a gente logo, logo tem esses auxílios, essa comunhão dos santos, né, que é até uma expressão da Igreja Católica, né, uma comunhão dessa egrégora maior, que nos ergue, né, e que não nos tira da areia movediça. Maravilha, Júlio. Rossini, Nesse turbilhão, ele me disse: recorra a mim. Foi isso que me fez retornar. Isso aí. maravilha. Eu estou tocado aqui também por ouvir tudo o que vocês disseram. Isso que o Júlio, o Rossini e a Fátima colocaram agora no final é de vital importância que nós compreendamos. Porque, e eu também digo isso da minha vida, igual o Rossini falou, não significa que nós estejamos livres de dificuldades e de sofrimentos, eu também tenho. A única diferença é que agora, com o curso de amor, você aceita isso. Eu já não luto contra o sofrimento, não luto contra sentimentos, entre aspas, desagradáveis. Na verdade, você começa a abraçar tudo. E nisso você descobre que aquilo que, no momento inicial, sim, que dói,
sim, que te estanca, é igual o Júlio falou, você atola, mas você sai logo daquilo. Não só você não afunda, mas você se eleva com aquilo. Até a dor é ressignificada e faz o seu amor brilhar ainda mais. Até as dores no corpo, situações desagradáveis, ressignificadas, trazidas ao coração, unidas ao Cristo dentro de nós. Meu Deus, depois você olha até para isso com a gratidão, porque você fala, nossa, agora tenho mais amor ainda. E um amor unido à sabedoria, a mente unida ao coração, humano unido ao divino. É isso aí. Não, maravilha. O nosso tempo terminou. Eu tenho certeza que a gente gostaria de estar junto por mais tempo. E tenho certeza também que vocês, todos que não compartilharam por voz, mas estão compartilhando a presença de ser de vocês aqui, contribuíram para co-criarmos esse campo de consciência que estamos experimentando. Então, gratidão a todos por estarem aqui presentes, compartilhando o ser de vocês. Voltaremos depois de algum tempo com o quarto episódio. A Mari Verão já disse que ela vai estar presente no próximo, é só dizermos a ela a data. Então é isso aí, terminamos o prelúdio. No próximo encontro vamos abordar o capítulo 1 do curso de amor. Então, ótimo, uma boa noite a todos. E podem abrir o microfone, né, para dar um tchau, para boa noite. Oi. Tchau para Boa todos. noite. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Gratidão, de Boa verdade. noite, boa noite. Tchau, fiquem em paz. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa Tchau. noite a todos. Muito obrigada. Boa noite, gratidão. Gratidão. Boa noite. Boa Tchau. noite. Boa noite. Ok, um abraço a todos. Tchau. Tchau.